pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, mais um vídeo aqui pra vocês, né? Fico muito feliz de você estar aqui no nossa segunda aula, no nosso segundo vídeo. E antes da gente começar, eu já vou pedir algumas coisinhas para você poder ajudar a Nutri e também para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas, tá? O que eu vou pedir para você? Primeira coisa, deixa o seu like já neste vídeo, já curte este vídeo, tá? Comenta aqui também se você tá gostando das aulas, tá? E compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe para suas amigas, para pessoas da sua família, que quanto mais dessa informação chegar para as pessoas, a gente vai estar contribuindo para uma boa saúde, né? Então, eu gostaria de contar muito com você com isso, tá? Gostaria de contar muito mesmo. E sem mais delongas, nós vamos já para a nossa segunda aula de hoje. O que a gente vai falar? Só lembrando que no nosso outro vídeo, né, num vídeo anterior, nós falamos sobre as leis da alimentação, né? As leis da alimentação. E falamos também sobre os nutrientes, né? Os carboidratos, as proteínas, as gorduras. Quais que são as funções, né, desses nutrientes? Hoje nós vamos falar sobre a combinação de alimentos, tá? E também vamos falar sobre as vitaminas e sobre os minerais. Primeiro vamos falar sobre as combinações dos alimentos. Será mesmo que você sabe, né, combinar um alimento, né? Provavelmente se você está aqui é porque você tem grande dúvida sobre isso, você não sabe se você está comendo certo, se a combinação que você está fazendo do seu alimento tá legal ou não tá legal para o seu corpo, né? E isso acontece com muita frequência, tá? Eu quero dizer o seguinte, que mesmo uma pessoa que esteja comendo saudável, sim, ela esteja comendo verdura, fruta, legumes, né? Que ela esteja comendo bem. Você sabia que essa pessoa ainda pode não conseguir atingir o objetivo dela que ela precisa, mesmo comendo saudável? Porque a combinação que ela está fazendo dos alimentos ainda não está correta, mesmo comendo saudável. Então não adianta você se alimentar bem se você não souber fazer combinações corretas, né? Para o seu organismo, para aquilo que você precisa. Porque às vezes vai faltar, né? E é importante também a gente entender quais os alimentos que vão potencializar a absorção, né, de determinado nutriente, principalmente os nutrientes que a gente mais precisa, tá? E isso você vai aprender hoje, aqui comigo. Então fica até o final do vídeo, porque tem muita coisa por aí, tá? Bom, o que eu queria falar pra você? Que toda a vitamina e todo o mineral, eles precisam ser combinados, tá? Eu quero te dar um exemplo aqui de uma combinação que não é tão boa assim e até mesmo essa combinação é prejudicial. Que combinação seria essa? Aquele famoso cafezinho pós-almoço, né? O cafezinho preto pós-almoço pode e muito prejudicar a absorção de nutrientes importantes, tá? Por quê? Porque a cafeína, ela vai atrapalhar essa absorção de nutrientes, essa absorção de minerais, essa absorção de vitaminas. Então, o que eu sugiro para vocês? Se você já tem esse costume de tomar aquele cafezinho quentinho, fresquinho, pós-refeição, né? A gente aqui, nós paulistas, né? Principalmente a gente aqui, todo restaurante sempre tem um cafezinho, ainda mais um cafezinho grátis ali, né? Umas dosezinhas ali. E a gente tem esse costume, né, de consumir um cafezinho pós-almoço, só que não é ideal. Não é ideal porque vai atrapalhar as principais vitaminas que estavam naquele seu alimento. Então, por isso que eu falei que mesmo você comendo saudável, a combinação que você está fazendo pode ser prejudicial, né? Você tem que estar tomando cuidado com isso. A mesma coisa vale com leite, tá? Então, se você toma leite ali depois, né, imediatamente após a refeição, pode estar te prejudicando também. Mas, eu digo sobre as principais refeições, tá? As principais refeições são almoço e jantar, que é onde a gente tem maior combinação de alimentos. E essas principais refeições,
Elas vão favorecer ou não o nosso objetivo, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Nós temos uma combinação muito importante, riquíssima, e que muita gente não dá valor, né? E eu vou falar a verdade, gente. Praticamente é só aqui que a gente tem essa combinação. Não é aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Esse é o famoso arroz e feijão, né? Então, esse arroz e esse feijão, eles têm aminoácidos que são proteínas essenciais, né? Ou seja, o nosso corpo não pode ficar sem eles, né? E a gente precisa consumir esses aminoácidos, eles são muito essenciais para o nosso corpo, que está no arroz e feijão, uma combinação riquíssima de nutrientes, né? E que às vezes tem pessoas, eu não sei se você é uma delas, que tem medo mesmo de comer o arroz, que não come o arroz por medo de engordar, mas o arroz vai te ajudar a emagrecer, tá? A combinação do arroz e feijão vai te ajudar nesse emagrecimento, tá? Outra coisa, vitamina C pós-almoço vai ajudar muito na sua absorção de ferro, né? Então, por exemplo, ali você comeu uma feijoada, né? Feijoada, pra mim, não pode faltar couve, eu não sei pra você, mas feijoada, pra mim, não pode faltar couve. E a vitamina C na pós-refeição vai ajudar muito. Pode ser uma laranja, pode ser um suco de acerola, que ele tem muito mais vitamina C, ou pode ser até mesmo uma frutinha de acerola, tem época que é de acerola. Então as árvores ali estão bem cheinhas de frutos, gente, é a coisa mais linda, né? E vai ajudar nessa absorção de ferro, tá? Então é muito importante você ter uma fonte de vitamina C pós-refeição, né? Pós-almoço, pós-jantar, né? E é muito bom. Comenta aqui, você já faz essa refeição, você já coloca uma frutinha, uma fonte de vitamina C, um suquinho ali de limão, né? Pós-refeição, conta aqui pra mim. Suco de limão natural, tá? Da fruta. Bom, outra coisa importante pra gente comentar sobre a combinação dos alimentos é a lista de ingredientes. Pessoal, às vezes, né, eu vejo muito disso também. A gente dá mais prioridade para para a tabela nutricional, perdão. Nós damos mais prioridades para a tabela nutricional do que para a lista de ingredientes. Ah, eu vou lá no mercado e vou ler a tabelinha. Pô, legal, esse alimento aqui, ele tem baixo carboidrato, ele não tem sódio, ele não tem gordura. Só que uma coisa, você não pode esquecer de ler a lista de ingredientes. De fato, um alimento industrializado que não tem esses nutrientes, ou seja, aquele alimento zero, dentro da lista de ingredientes tem outros componentes, tá? Que vão auxiliar nesse sabor, deixar o sabor daquele produto mais gostoso, só que vão ser prejudiciais para o nosso organismo. Vai ser prejudicial para o seu emagrecimento. Então, não dê só valor para a tabela nutricional, dê valor também para a lista de ingredientes, tá? A primeiro ingrediente ali, né, do produto é o que tem mais quantidade. Tem alguns produtos ainda que colocam percentual. Eu gosto muito de ver algumas indústrias que colocam o percentual daquele ingrediente, né? E é importantíssimo isso, tá? Isso vai ajudar muito você no processo de emagrecimento, porque você vai começar a entender o que você está levando para casa, o que você está consumindo, o que você está dando até mesmo para os seus filhos, tá? Então, antes da tabela nutricional, né, você tem sim que dar valor para ela, não estou dizendo que você não tem que dar valor, mas você tem que entender o que está na lista de ingredientes. Será que você não está levando muito conservante, corante, aromatizante? Será que você não está levando componentes ali, mascarantes, né? Da gordura, do açúcar? Muitas das vezes, produtos que não têm o açúcar, eles têm 2, 3 adoçantes, que também não é favorável para o emagrecimento, prejudica muito o intestino, tá?
E alta quantidade desse produto se torna muito mais prejudicial, tá? Outra coisa, saber combinar as gorduras, as proteínas, os carboidratos que a gente aprendeu lá na nossa aula 1, que se você não assistiu, você deve assistir, você não pode deixar de assistir aquela aula, senão você não vai conseguir entender os outros vídeos, tá? Você não vai conseguir entender e conseguir acompanhar a gente aqui. Então você tem que consumir esses ingredientes, além das vitaminas e minerais, intencionais. Então eles têm que ser intencional, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Você tá num dia corrido, você sabe que seu dia vai ser muito corrido, né? Nesse século, ultimamente, a gente tem muita coisa pra fazer, né? Trabalho, cuidar de filho, cuidar de casa, enfim. E você precisa fazer um café da manhã mais rápido. O que vem na sua mente, né? Vem na sua mente um biscoitinho de água e sal com margarina, por exemplo, ou manteiga. Ou vem na sua mente um baita de um omelete. O que mais vai te dar é saciedade ali. O omelete, que é rico em vitaminas, rico em gorduras, rico em proteína, tá? Nutre, mas o ovo inteiro nutre. Com certeza o ovo inteiro. Porque se você deixar de consumir a gema, que é o ouro daquele ovo, né? O ouro, literalmente, que a corzinha dele é até amarelinha, né? Você estará perdendo nutrientes, gente. Então, o ovo é um dos alimentos mais riquíssimos em nutrientes, até mesmo em vitamina D, tá? Que são vitaminas muito importantes para um bom funcionamento do nosso corpo, ok? Nutre, mas e a gordura? Qual que é a função da gordura mesmo? Lá na aula 1, né? De dar saciedade, energia, então é importante, tá? E se você colocar um pãozinho, uma fonte de carboidrato, um cafezinho com leite ou um cafezinho com canela ali, vai te ajudar muito nesse processo e vai te ajudar também a te dar mais energia para aguentar toda a demanda do dia, toda a demanda da correria do seu dia a dia. Temos alguns restaurantes também que fornecem essas opções, né? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Aí, que fornece, né, essas opções, já oferece omelete, né, e tudo mais. Mas enfim, o que mais que temos? Os temperos, né? Temperos e especiarias que são auxiliadores no emagrecimento. Eu vou citar aqui alguns que você já pode começar a utilizá-lo, mas de forma intencional e não exagerada, tá? Temperos que vão te auxiliar no emagrecimento e especiarias. Nós temos a canela, efeito termogênico, muito bom. A pimenta também tem um efeito termogênico. O gengibre, o alho e a cúrcuma, que é o açafrão da terra, né? Por exemplo, se você tiver estes 5 dentro da sua casa, você já vai estar acelerando o seu processo de emagrecimento. Coloca ali uma pimentinha na sua comida, uma canela quando você for comer uma fruta, o gengibre num chá, né, por exemplo. Comece a utilizar o alho nas suas alimentações, na sua refeição. Uma dica que eu dou pro alho, eu sei que o alho torradinho é uma delícia, gente, é muito gostoso, muito bom mesmo. Mas você aproveita mais o alho na sua forma crua, então quanto menos torrado ele estiver, melhor. Tá? Melhor para absorção de nutrientes, melhor para o consumo, tá? Então pica o alho, quiser dar aquele susto, né? Pode dar o sustinho nele, mas não deixa ele torrar, tá? Deixa ele um pouquinho cru ali, que vai ser muito sucesso para o seu emagrecimento, tá? Então pequenos detalhes, eles fazem muita diferença sim, né? Bom, como eu disse aqui, a gente tem que aplicar as 3 primeiras leis que foram citadas na aula 1, tá? Lembrando que você não viu, vai assistir antes de terminar este vídeo, senão você não vai entender absolutamente nada dessa aula, tá? Então corre lá e depois você volta aqui, combinado? Pausa esse vídeo se você não assistiu, já pausa agora e aí você volta lá na aula 1 para assistir depois este vídeo aqui da onde você parou, tá? Bom, combinar alimentos da forma correta é essencial, isso já está gravado na cabeça de vocês, né?
E toda refeição principal deve conter os 3 nutrientes e as vitaminas e os minerais. Como eu acabei de citar aqui agora de pouco, né, a combinação desses alimentos que são importantes. Então, quanto mais colorido sua refeição for, melhor. Então, tenta colocar na sua frente pelo menos de 3 a 5 cores. Se tiver mais, melhor, tá? Então, assim, salada, por exemplo, coloca ali, começa com 3 cores na salada, vai aumentando, vai incrementando, vai deixando ela mais saborosa, tá? Conta já as cores que estão na sua frente, né? Do arroz, do feijão, do frango com açafrão, por exemplo, enfim. Então, quanto mais colorida a sua refeição for, mais nutrientes, mais vitaminas, mais minerais você estará garantindo para o seu organismo e tendo esse sucesso no emagrecimento, tá? E também na melhora da saúde. É muito importante isso também. Deixa eu já falar aqui para vocês que nós já temos o nosso código, tá? O nosso código, e eu quero ver você postando, você que tá no grupo, quero ver você postando uma foto do seu almoço ou do seu jantar bem colorido, tá? Se você já assistiu, né, terminar essa aula, eu vou colocar a hashtag aqui para vocês, a frase para vocês escreverem. E lá no grupo eu quero que vocês postem essa foto, tá? Do almoço ou do jantar, ok? Do dia de hoje ou do dia de amanhã, que o vídeo vai ficar disponível em até 6 e 12 horas ali no ar. Bom, que mais que nós temos aqui? Eu quero trazer para vocês 2 combinações de alimentos, tá? Então, vou te trazer 2 exemplos de alimentos aqui. Então, quais os exemplos que eu trouxe? Intencionais. Nós temos café da manhã, por exemplo. Vamos começar com um pãozinho francês, ovo e queijo mussarela. No outro, o que temos aqui? Nós temos um carboidrato, proteínas e vitaminas. Lembrando que o ovo, ele é riquíssimo em vitaminas. E gordura. Função da gordura, dar mais saciedade. Combinar com um cafezinho com canela, para te dar mais disposição no seu dia a dia. Nossa, gente, essa refeição é maravilhosa. Testa aí para você me contar. O almoço, por exemplo, sua próxima refeição, o arroz e o feijão, que não pode faltar. Proteína da carne, do frango, do peixe, né? A salada, vamos lá, segredinho da salada, hein? Exemplo, alface, tomate, cenoura, temperado com azeite de oliva, sal, suco, né? O suco no final, mais um suco de limão ou de acerola, morangos ou laranja. O que temos aqui, né? Qual que é a intenção? Combinação intencional. Aminoácidos essenciais do arroz e feijão, né? As proteínas essenciais do arroz e feijão, além do carboidrato, para te dar energia. Complexo B do alface, né? Vitamina B, que dá energia. A vitamina A, que é muito boa para a pele, também é uma vitamina antioxidante, que vem da cenoura. O licopeno, que vem do tomate, que é a principal fonte de licopeno, que combate células cancerígenas e auxilia no sistema imunológico. O tomate é muito importante. O que mais? Ativos antioxidantes que vêm do azeite. Lembra que a gente tá falando de temperar a saladinha com azeite? De preferência o azeite extra virgem ou virgem. Não é óleo composto. Lembra de ler a lista de ingredientes. Vitamina C, que seria do suco de acerola, suco de limão, ou do morango, ou da laranja. Pra quê? Pra absorver, o ferro daquela refeição, tá? Então, isso é uma alimentação intencional. Você percebeu aqui a quantidade, a variedade de coisas que eu já coloquei? Né? Então, é isso que você vai aprender ao longo do desafio. As refeições do seu dia a dia para emagrecimento não precisa ser restritiva. Por quê? Você precisa de vitaminas e de minerais. Você precisa absorver esses componentes para o seu metabolismo começar a funcionar de uma forma correta, tá? Então pensa bem nisso.
Eu gosto de dar o exemplo que o nosso corpo, ele funciona como se fosse um veículo, um carro, né? O que o carro, gente, o que o carro precisa para se locomover? Primeira coisa que ele precisa, ele já precisa de um motor. Porque se o carro não tiver motor, por exemplo, carro lá no ferro velho, o motor não funciona ou não tem motor, né? Praticamente não é um carro, né? Não é nada. E nós temos o nosso, dentro do nosso corpo, chamamos de metabolismo. Ele que faz o nosso corpo funcionar, tá? Então nós temos esse metabolismo. O que o metabolismo, né, precisa para ele funcionar muito bem? Energia. Assim como o carro precisa de combustível para dirigir, nós precisamos de energia. E a energia vem dos carboidratos, tá? O que mais que ele precisa? Para o motor ele não dar PT, né, para não dar BO, ele precisa de óleo. O motor sem óleo não vai funcionar as engrenagens não vão funcionar. É a mesma coisa nós precisamos de gordura para as nossas engrenagens começar a funcionar, tá? O que mais que um carro precisa para poder funcionar bem? Você já esqueceu de colocar água no seu carro? O que aconteceu com o motor? Ele não esquentou? Pois é. Se a gente esquecer também de tomar água, o que vai acontecer com o nosso metabolismo? Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então a gente precisa se cuidar, a gente também precisa beber bastante água, colocar o nosso motorzinho aqui para funcionar, para o emagrecimento acontecer, tá? Aliás, temos também, para o carro começar a andar bem, né, tal, a gente precisa fazer o que para o carro começar a andar? Girar a chave. Se a gente não girar a chave, o carro não anda. Ou apertar o botãozinho, porque hoje em dia tem carro elétrico. Então, assim, mas não deixa de ser uma chave, né, para o carro andar. O que são essas chaves no nosso corpo? As vitaminas e os minerais. Então, gente, tudo é importante. Todo detalhe é importante. E cuidar de nós, né, do seu corpo, é importante. Então, dê essa prioridade, tá? Eu coloquei aqui uma curiosidade para vocês. Nós estamos falando aqui de alimentos saudáveis, alimentos naturais. Mas Nutri, quando entra o fast food, né? O que acontece com o nosso corpo, pessoal? Os fast foods, eles atrapalham o nosso emagrecimento, sim, né? De vez em quando, não há problema, mas tem que saber consumir. Não adianta você ir lá, querer comer o lanche artesanal e acabar pedindo uma batata com molho, sendo que a sua intenção era comer o lanche artesanal. Por que você vai comer a batata com molho? Só porque tá ali? Evita. Se você quer comer o lanche, coma somente o lanche, tá? E lembra da estratégia do suco, por exemplo. Você pode pedir um suco sem açúcar de acerola, de morango, enfim. Isso vai te ajudar no emagrecimento, tá? Não consuma as coisas só porque vem, só porque tá ali. Consuma as coisas de forma intencional, tá? Não saber ler rótulo também é prejudicial, atrapalha o emagrecimento. Aqui agora você aprendeu um pouquinho de como ler o rótulo, a base de como ler um rótulo de alimento. Então, se você estiver levando conservantes, se você estiver levando muito aromatizante, lá no rótulo tem muito número que eu não conheço, tem nome que eu não conheço, né, e tal. Deixa eu só arrumar a câmera novamente, ela tá caindo. Tem rótulo, né, que eu não conheço e tal, então evita levar em casa, tá? Evita. Uma curiosidade, né, que eu falei que eu ia trazer pra vocês, é a questão do óleo de coco. O que acontece? Se você ler o rótulo, né, do óleo de coco, vai ter a tabela nutricional e ele tem alto teor de gordura saturada. E fast foods, assim como sorvete, também tem gordura saturada. Só que, gente, há uma grande diferença nisso, né? No óleo de coco, a gente contém triglicerídeos de cadeia média, que eles dão energia para nossas células. Então, eles auxiliam no processo de emagrecimento também. Ele não é nosso principal, né? Só de você organizar a sua alimentação, combinar a sua alimentação do jeito que eu expliquei, já tá bom. Então, o óleo de coco, ele seria um gás a mais, tá? Além disso, ele regula o intestino e também o fígado, né?
Porque ele tem esse componente, né? Como ele fornece energias para as células, ele oferece um bom tratamento, né? Embora seja rico nessa gordura, mas precisa ser usado com cautela também. Não é só porque ele tem as suas vantagens que eu vou exagerar. Não. Tudo de forma equilibrada tá bom, é sucesso. De forma exagerada, não. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E eu queria te dizer o seguinte para terminar a aula de hoje, que a forma como você se alimenta pode favorecer na perda de gordura ou no ganho de peso. E se você já conseguiu entender, você já aprendeu aqui comigo, que a combinação desses alimentos são importantíssimos para o processo de emagrecimento, tá? Então, pessoal, qual que é a hashtag aqui? Se você assistiu até o final, você vai escrever assim: agora eu como melhor, tá? Escreva isso aqui nos comentários: agora eu como melhor, tá bom? E começa a colocar isso na sua cabeça, grava isso na sua cabeça. Pessoal, muito obrigada por ter assistido até aqui este vídeo, tá? Fico muito contente, então não esqueça de compartilhar este conteúdo para mais pessoas, essa informação subir para mais pessoas, pra gente poder ajudar todo mundo aqui, tá bom? Gente, ó, um bom dia pra vocês, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, e um beijão no coração, tá? Até mais!